Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Todos que vão receber o vídeo, né? E que Deus abençoe o fim de semana de todos, né? E que Deus abençoe todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Lembra que eu falei desde o começo que eu ia fazer, Deus tinha tocado no meu coração para fazer sobre Josué, a passagem de Josué. Até aqui foi a vitória que ele ganhou sobre os reis, né? Os reis de Adonizek, né? Adonizek, acho que Adonizek, não conheci, é o nome do rei. Os cinco reis que nasceram, Adonizedek, perdão, Adonizedek, né? Os cinco reis se juntaram porque eles iam destruir Gebion, por causa que eles se fizeram acordo de paz com Israel. Bom, eu vim aqui trazer para nós a palavra de Deus, sentindo no coração hoje, tudo aquilo que a gente aprendeu nessa passagem, que Deus falou profundamente, né, com a gente nessa passagem, até onde foi que eu senti que eu tinha que falar. Em primeiro lugar, em Josué, em capítulo 1, Deus ele fala com Josué e anima. Então a gente sabe que depois da morte de Moisés, né, Josué estava desanimado. Então Josué era escolhido por Deus, Moisés preparou Josué praticamente para liderar o povo de Israel, né? Então ele era líder, ele ia liderar o povo, né? Era escolhido de Deus o Josué. Então ele estava desanimado. O Senhor foi falar com ele, deu uma ordem para ele. Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não temas e nem se espante, porque o Senhor Deus estou contigo, por onde quer que andares. Então o Senhor acalmou o coração de Josué, que ele estava assim, perdido, com uma responsabilidade muito grande, sem saber o que agir. E Deus mandou ele continuar andando na presença dele e pegar todas aquelas instruções que Moisés falou da lei de Deus, mandamentos, ensinar para o povo de Israel e meditar a palavra do Senhor, mas andar na presença de Deus. Amém? Então aqui nós falamos, no primeiro capítulo, Deus já está falando para nós ser forte e corajoso e não desanimar e andar na presença do Senhor. E guarda as leis e mandamentos do Senhor. Obedece a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E crê, né? Que a gente não crê. Já lá no capítulo 3 também o Senhor fala sobre a passagem do Jordão. Deus tem algo para falar para nós da passagem do Jordão. Ele também pediu que os sacerdotes, né, falou com Josué, que eles fossem na frente do rio, né, eles eram tudo em coordenada, né, Josué, dessas ordens, iam primeiro com a arca na frente, quando pisassem ali na água, a barra deles, acho que foi no meio do rio, né, as águas se recolhem, né, elas param de passar, de vir, né, e o rio fica, eles passam no seco ali no meio. E aí também Deus falou para Josué que os 12 homens de Israel pegassem uma pedra e levassem o caminho, que depois eles iam fazer tipo um altar ali de pedra no Rio do Jordão, né? E Josué falou para Josué que Deus ia fazer naquele, era para eles purificarem, antes de passar, ficaram 3 dias ali acampados, antes de passar, eles tinham que ter uma preparação, né? Que tinham que se purificar. Então, guardar as idolatrias, os ídolos, se libertar dos ídolos, né? Tudo, porque eles iam com uma terra que já estava preparada para eles, e depois, a partir do momento que eles também atravessaram o Jordão, eles já não tinham mais o maná cair do céu, porque Deus já tinha preparado tudo, a terra já estava farta lá, tudo plantadinha, para eles colherem, né? Então, como Deus prepara as coisas, né? Então, mas só que eles tinham que se libertar, se purificar. José falou que Deus ia fazer maravilhas diante do povo de Israel. O povo ia ver o próprio Deus, a soberania de Deus ali, guiando eles. O próprio Deus estava ali. Então, como a arca foi na frente, primeiro foi a arca que entrou no Rio Jordão, a travessia do Rio Jordão, mostra que o Senhor estava presente. Então, Deus foi na frente, para que todo Israel visse com seus próprios o poder de Deus ali no meio deles. Então, Deus ia fazer maravilhas no meio do povo. Deus se mostrou no meio do povo de Israel. Amém? Então quer dizer que Deus ele vai fazer maravilha no meio de nós, se nós confiar e depositar nossa confiança no Senhor. Não temer a nada, não, que Ele vai fazer maravilha no meio de nós. Então nós aprendemos nessa palavra que o Senhor nos está ensinando também, que Deus ele faz maravilha no meio de nós, se nós queremos confiar no Senhor, mas deixar o Senhor nos guiar, e não nós querer tomar nossas decisões por nós mesmos. Amém? Já depois Deus também, no capítulo 5, que fala sobre a circuncisão dos filhos de Israel. Desde Moisés lá tinha que fazer a circuncisão, né? Todos eles para ser protegidos por Deus e libertos também fizeram antes também de ir para a destruição de Jericó, né? Eles fizeram a circuncisão, todos eles se circuncidaram. Era uma aliança que ele tinha feito com Moisés e continua de geração em geração a aliança do Senhor. Aquele que não fizesse poderia ser morto, né? Ou excluído do grupo, teriam que fazer. Depois, a destruição de Jericó. O Senhor também falou para Josué no capítulo 6 que eles tinham que reunir 10 sacerdotes, né? 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiros
e adiante da arca no 7º dia, rodear a muralha de Jericó, né? Rodear a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocando as trombetas. Eles rodeavam e tocavam a trombeta, rodeavam, e todos eles iam junto, tocavam a trombeta, né? Aí depois os homens também, e Josué deu uma ordem para os homens também. E ele tinha que passar toda a cidade, né, como se estivesse armado diante da arca do Senhor. Eles também tinham que passar, né, e rodear a cidade. E quem estivesse armado passa diante da arca do Senhor. Não podia passar próximo, assim, antes, né? E foi que Josué disse ainda também que o povo, os certos sacerdotes, que as trombetas do carneiro estavam tocando, né? Passaram, tocaram, né, a trombeta e a arca da aliança do Senhor, né? Aí também José falou para os homens que eles tinham que ordenou os homens deles que não gritasse, não falasse palavra nenhuma, não falasse nenhuma palavra agora, né? Que era só, até a hora que o Josué falasse assim, gritar, então todos gritaram junto, então as muralhas se desabaram, né? E todo o exército de Josué, Israel, passou por cima das muralhas, né? E atacaram, invadiram Jericó e mataram todo mundo. Só que o Senhor tinha recomendado, lembra que ele recomendou que não era para se poçar de ouro nenhum, nada, pegar nada de Jericó. Só que o Acã e sua família, ambicioso que ele era, ganancioso, ele se apossou do ouro que não era para se apossar. Então isso ele levou para o acampamento escondido. Aí o que aconteceu, gente, meu celular tá ruim, tá? Me perdão. Ele levou para o acampamento escondido, o que aconteceu? Ele pecou, né? Quer dizer, ele desobedeceu a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, traz consequências sérias. Isso pode levar à morte. No caso dele, levou à morte. Eles foram apedrejados, né? Mortos por causa de desobediência, né? E o Senhor revelou a Josué que tinha um traidor no meio deles, que falou que era o Acã. E por isso que Israel perdeu a vitória. Eles iam atacar Ai e eles perderam por causa. Então já não estava se conformando porque o Senhor permitiu que eles perdessem a vitória de Ai. Mas aí o Senhor falou que era por causa da traição deles, de um deles lá que traiu, que era o Acã e a sua família. Aí o Senhor ordenou que matassem ele, né? Ele matou, foi morto, e colocou até o vale do Arcor, né? Que é o monte de pedra que está a família deles lá, para que todo Israel visse que quem desobedece a Deus, essas são as consequências, né? Então não podemos esquecer que a muralha de Jericó caiu, porque todos juntos também, sempre em grupos, né, pode ver, tudo coordenado, tudo assim, orando junto, quer dizer, todos eles juntos, né, ali, obedecendo o Senhor, e as muralhas caíram, né, que o Senhor fez a muralha cair para eles passassem por cima. Então, se nós orar, interceder, não deixar de orar e buscar a Deus, as muralhas das nossas vidas, que a gente acha que são impossíveis de escalar, de passar, elas vão cair. Vai cair por terra e nós vamos passar. Então, nada é impedimento se nós crermos na palavra de Deus. Nada, não existe muralha que não possa cair. A Deus, você viu o que Deus fez no meio do povo de Israel? Ele derrubou as muralhas diante dos olhos do povo. E todos viram o poder de Deus, né? Então, se tiver alguma muralha que nossa vida aqui não está deixando nós passar, que nós está atrapalhando, que acha que não vamos conseguir, que Deus vai derrubar tudo por terra. Amém? Glória a Deus. E depois eles perderam, né, por causa da traição de Acã, perderam 36 homens na guerra de Ai. E aí o que aconteceu? Aí foram mortos, né? Deus deu a punição para eles, tá? Depois eles tinham que atacar, aí eles foram para destruir Ai. Mas para destruir Ai, Josué também estava desanimado de novo, né? Porque depois daquela derrota de Ai, né? Depois da traição de Acã, eles pecaram, os israelitas, contra Deus, né? Desobedecendo a Deus. Aí Deus fala de novo com Josué a segunda vez e anima Josué para ele ser forte e corajoso. Olha só, Deus dando de novo uma chance para nós. Ser forte e corajoso, que ele estaria com ele e ele entregaria aquela terra, todo aquele reinado na mão de Josué. E o Senhor já tinha prometido, falou o Senhor, glória a Deus. Então, o que aconteceu? É só que o Senhor deu uma estratégia para Josué. Pediu para o povo cercar por detrás a cidade de Ai, e dos lados, né? E Josué iam de frente, né? Quando a cidade viu que o Josué estava vindo, o exército de Josué, eles foram lá atrás. Então saíram bastante pessoas da cidade, soldados, para ir atrás. E ficaram um pouco. Aí lá num certo momento do caminho, Deus falou para Josué levantar a lança para cima, para Ai. O braço, a lança dentro para Ai. E aí os que estavam lá invadiram Ai, queimaram tudo. E aí o povo, os que estavam atrás de Josué, né, que eles estavam fugindo, né, viram que Josué, a fumaça, e tentaram voltar. Mas quando eles foram voltar, Josué atacou eles. Voltou Josué, atacou eles, matou eles ali. E foi para a cidade de Ai.
Chegando aí, e Josué matou tudo lá, queimou tudo, porque não podia deixar nada, nada. Só que o Senhor recomendou que eles poderiam pegar os ouros, né, os despojos lá, até as criações podiam. Permitiu, da outra vez o Senhor não permitiu em Jericó. Por isso que Acã desobedeceu a Deus, e Deus permitiu que eles pegassem. Dessa vez Deus permitiu, né? Então, e aí Josué ele destruiu tudo, depois ele conseguiu, né? Ele conseguiu acabar com tudo, matou tudo, até os reis, né? Então, depois aí fala do Gebion. Gebion soube que Josué estava invadindo todos os reinados ali próximo, ficou com medo. Ele ficou tão medo, covardemente, ele armou uma estratégia, Gebion. Ele fez o quê? Lá no capítulo 10, né? 10 ou 9. Ele armou uma estratégia para um acordo de paz com Israel, né? Então eles se vestiram de maltrapilha, pegaram um povo velho lá, tudo, para enganar Josué. E aí Josué caiu que nem um patinho, né? Ele foi enganado, mas eles fizeram aliança em nome do Senhor. Eles não poderiam voltar atrás. Aí, depois, com o tempo, Josué descobriu, né? Essa aliança que eles fizeram era para poupar a vida dos Gebionitas, né? Então eles fizeram aliança em nome do Senhor, só que eles não poderiam quebrar essa aliança, né? E mais, eles enganaram Josué a ponto que eles não poderiam nem matar os Gebionitas, porque eles fizeram aliança, não poderiam voltar com a sua palavra atrás. Não podem, os israelitas não poderiam voltar com a sua palavra atrás também, na presença de Deus, né? Então, assim, né, fazendo aliança com Deus, né, que ele fez uma aliança, né, de paz. E aí ele foi enganado. Depois Josué descobre, o mensageiro traz a mensagem, descobre que ele foi enganado, né? E aí o povo de Israel ficou muito revoltado, eles queriam matar os Gebionitas, né? Gibeonitas. Só que eles não poderiam, porque eles não poderiam voltar com a palavra, né? Aí Josué amaldiçoou os Gebionitas para ser servos e escravos do povo de israelita. Iam carregar lenha, cortar lenha, carregar água, tudo pro altar do Senhor também, trabalhar tudo ali. Eles iam ficar, ele e todas as gerações deles irão ser amaldiçoados, né? Depois que aí passou essa parte, e aí os 5 reis souberam da aliança de paz de Gebion, né? Então, Adonisedeque, o rei de Jerusalém, se juntou aos outros reis, 5 reinos, para destruir Gebion, porque eles ficaram assim revoltados, né? Porque ele fez uma aliança, né? Então foi o rei de Hebron, o rei de Ecrom, o rei de Jafi, Jamute, Pirão e Debil, né? É o nome dos reis, não sei, Lasquia, acho que é os 5 reis reinado. E para se juntar para acabar com o Gebion, porque eles ficaram assim revoltados da aliança que ele fez com o esposo Israel. Então Josué soube que eles estavam invadindo, se juntaram para invadir Gebion, e aí ele resolveu socorrer Gebion, né? Ele foi, e aí ele também ficou um pouco inseguro, né, de ir, porque eram 5 reinados, né? Só que o Senhor deu coragem de novo para Josué e falou que ele estaria com ele, que ele ia entregar toda aquela terra, aqueles reinados, tudo na mão de Josué. O Senhor continuou com a palavra firme para Josué. Josué creu na palavra de Deus. Então Josué foi para a guerra, para defender Gibeon. E foi, lutou. Só que chegou um certo momento ali, ele viu que a guerra não acabava e ia já anoitecer, né? Aí ele orou para Deus e pediu a Deus para o sol se deter e a lua, né? Então o Josué falou, o sol se deteve e a lua se deteve. Então parou o sol e a lua até que a guerra terminasse e o sol poderia se pôr, né? Então o Senhor ouviu o pedido de oração de um homem e fez com que o sol e a lua se parassem. Olha só, glória a Deus, aleluia. O que esse Deus não pode fazer por nós, né? Tem algo impossível para Deus? Não tem, né? Jamais vir um dia, aliás, nem pode contar que não existe um dia como aquele até hoje, né? Que o sol e a lua parou por causa de pedido de um homem. Então, o que Deus é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos. Deus é capaz de parar um sol e uma lua para atender um pedido de um homem com fé. Josué teve fé, né? Ele pediu, porque ele queria que terminasse. E ele ganhou a guerra, cara, derrotou os inimigos. Muitos fugiram, Deus tocou terror neles também, e caiu chuva de pedras do céu e matou eles. Depois os reis se esconderam na caverna, aquela parte lá. Aí José soube, trancou eles na caverna, depois matou eles de novo, jogou na caverna. Então que nós aprendemos todos esses capítulos da Bíblia que o Senhor nos ensina aqui. Não tenha medo, nós não temos que ter medo, ser forte e corajoso.
Então, lá no primeiro capítulo, Deus fala para nós ser forte e corajoso e não temer a nada, que Deus está conosco. Então, vai vir coisa para nós tentar aterrorizar, nós ficar com medo, sem coragem, mas Deus fala que está conosco. Depois ele fala, na passagem dele aqui, ele fala sobre ele fala sobre a passagem de Jordão. Ele estava no meio do povo, porque a arca está no meio do povo, é a presença do Senhor. Então o Senhor já estava no meio do povo, né, de Israel. E quem fez passar o Jordão foi o próprio Deus que estava ali. Se Deus estava indo na frente, a arca, é o próprio Deus que nos guia. Então, se nós colocar Deus, nós todos, colocar Deus na frente do nosso problema, com certeza nós vamos atravessar o Jordão sem pisar na água, né? Nós vamos pisar no seco, que todo Israel pisou no seco. Então nós temos que confiar no Senhor. Então, seja o que nós estejamos passando, nós vamos ter que passar. Nós vamos passar, mas vamos passar com Deus. Nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Amém? Glória a Deus. E Deus está falando isso para nós hoje. Amém? Glória a Jesus. Depois ele circuncisou os filhos, porque desde lá do Egito, depois que Moisés, né, estavam com Moisés, Deus que todo Israel, os hebreus fossem circuncidados. Por quê? Porque era uma aliança que Deus fez com eles. E fizeram a mesma coisa, continuou o povo de Israel com Josué. Todos foram circuncidados. E aqueles que não quisessem eram escolhidos morto, né? Então, a destruição de Jericó, que foi mais um feito de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus mostrando no meio do povo de Israel. E sobre nós também. Ele fez o quê? Que as muralhas se desabassem, né? As muralhas, né? Ele fez com que a arca rodeasse 7 vezes, tocasse a trombeta, e tudo ali gritasse, todos e derrubassem as muralhas, que eles passaram por cima das muralhas. Então, como Deus, o poder de Deus mostra como ele o que ele não pode fazer por nós. Ele derrubou uma muralha inteira para que Israel passasse por cima. Então, seja qual é a muralha que nós estejamos enfrentando, Deus vai derrubar essa muralha, o que está impedindo de nós conseguir alcançar aquilo ou está nos atrapalhando a nossa vida. Deus vai derrubar e nós vamos passar por cima, e nós vamos passar por cima e cantando hino de vitória, dando glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que eles invadiram Jericó, né, mataram tudo, Deus tinha ordenado para Josué que não era para se pegar nenhum ouro, nada de lá. Só que teve traidores no meio deles. A família de Acã, né, eles se apossaram do ouro que Deus não permitiu e levaram, esconderam no acampamento. Só que aí depois Josué ia ter mais uma guerra, né? Ia ter mais uma guerra, que era a guerra